Vamos falar destas novas fardas dos bombeiros que ardem, casacos de bombeiros, dos bombeiros em Castro Daire, de Farginhas, são furados pelas próprias fagulhas do combate ao incêndio. Também combinámos, virem cá, e por isso os convidámos, o presidente da Federação de Bombeiros de Viseu, Rebelo Marinho, e o nosso querido amigo e companheiro, Otávio Machado, presidente dos Bombeiros Voluntários de Palmela. O Otávio, como é da casa, não se vai incomodar se nós começarmos pelo Rebelo Marinho, não é? Então, mas que fardas são estas, afinal? São fardas com muita fragilidade, com muita vulnerabilidade, que não resistiram, algumas delas, à primeira exposição às chamas. Não estamos a falar de uma exposição muito prolongada, não estamos a falar de uma exposição muito próxima sequer, estamos a falar da fragilidade que decorre quando em confronto com projeções do incêndio, com fagulhas que se libertaram do incêndio. Os bombeiros não estavam excessivamente próximos das chamas, portanto não estamos aqui a falar de um excesso de confiança do bombeiro, mas estamos a falar de facto de uma fragilidade enorme dos equipamentos que nós não antecipávamos, de facto, com dados concretos, e que só comprovámos quando tocámos no equipamento, visualizámos e verificámos que de facto... Sr. Presidente, desculpa a minha ignorância nestes temas, porque de facto não faço parte de nenhuma corporação de bombeiros, mas estas fardas não são devidamente testadas e homologadas antes de serem cedidas aos bombeiros, que naturalmente têm que ter medidas de segurança muito apertadas? Pois, essa é uma questão que é o foco da questão. Essa é a questão. Porque, de facto, estes equipamentos decorrem de um concurso público que foi lançado e desenvolvido pela CIMES, pelas comunidades intermunicipais, neste caso de Viseu de Lafões, que agrega 21 corporações do distrito, e supostamente todos os concursos públicos, quando decorrem, estão enquadrados num caderno de encargos. Exatamente. Caderno de encargos esse que define as características, especificações técnicas do equipamento. A questão é esta, é que este concurso e este caderno de encargos, melhor dizendo, quando foi lançado, dizia apenas isto, que os equipamentos deviam estar certificados de acordo com a norma europeia X ou equivalente. E o equivalente é que deita tudo a perder. E por isso é que eu, em anterior depoimento ao Correio da Manhã, tive a oportunidade de dizer que houve aqui benevolência a mais, tolerância a mais. Benevolência ou negligência? Ou incúria? Ou incompetência? Ou incompetência, como eu disse na entrevista que dei. Porque... repare, se nós fizermos isto em termos comparativos, o equipamento que foi concursado para distribuição aos jipes da GNR não tinha o equivalente. E o equipamento que hoje está a ser concursado para futura distribuição também retirou o equivalente. Isto é, o equivalente abria uma porta perversa que permitiu a baixa qualidade. Porque o mesmo caderno de encargos falava no equivalente e falava nos preços máximos que os concorrentes podiam apresentar para fornecimento de equipamento. Otávio, queres aumentar a pôr o dedo na ferida, és cá dos meus, isto, obviamente que há aqui uma marosca qualquer, já se percebeu. Ou alguém, inadvertidamente e por inconsciência, digamos assim, homologou e acabou por adquirir estes equipamentos quando distribuídos aos bombeiros, ou então há aqui alguém a ganhar dinheiro por fora, não é? Que também é uma outra possibilidade. Há aqui um favorecimento. O que é certo é que estamos a pôr em causa a vida daqueles que defendem a nossa vida. Bem, vamos já começar para a primeira parte, que o Sr. Marinho abordou e que penso que é importante partir daí. Quando foram criados, os jipes foram criados com todo o material de proteção individual capaz. Esqueceram-se dos bombeiros. O que são os jipes? Os jipes são grupos de intervenção permanente da GNR. Muito bem. Criaram com tudo o que era material XPTO. Os bombeiros aí não há problema. Os bombeiros já cá estavam. Certo. Ninguém se lembrou, nessa altura, de equipar os bombeiros com o mesmo tipo de equipamento. E devia tê-lo feito. Estes homens, que já cá estavam, que têm dado o corpo ao manifesto voluntariamente, ano após ano, que são a grande força de intervenção e de proteção das pessoas e dos bens em Portugal, deveriam ter merecido, nesta altura, o mesmo tipo de tratamento. E não tiveram. Otávio, deixa-me ver se percebo. É logo o primeiro ponto. Não tiveram. Deixa-me só ver se percebo. Portanto, o equipamento com que foram equipados os jipes é um equipamento bom para os bombeiros. Portanto, não é preciso inventar. Ponto final do parágrafo. E esqueceram-se dos bombeiros. Criaram essa força, e bem, na minha ótica, equipado com tudo o que havia de melhor, e bem, mas esqueceram-se daqueles que já cá estavam há muitos anos
e que são a maior força de proteção de pessoas e bens deste país. E que morrem todos. E é a única força que faz outra coisa. É que atenua os prejuízos causados por negligência e incumprimento de uma série de agentes que estão no pilar 1 e 2. E aquilo que é preciso fazer, de uma vez por todas, é, em vez de, ano após ano, fazer-se comissões de inquérito na Assembleia da República a apurar responsabilidades, onde os bombeiros devem ser envolvidos, apurar responsabilidades dos incumpridores que estão no pilar 1 e 2, que são os responsáveis pelo ordenamento do território, pelo planeamento, pela limpeza, pela vigilância. Onde é que eles estão? Quem são? E aquilo que se passa nos fogos em Portugal não é ninguém. Aquilo onde temos que atuar é nas 31 mil ignições que existem e que existiram o ano passado, que tornam qualquer força de combate, como são os bombeiros, por maior disponibilidade que tenha de mobilização, que não há nenhuma como os bombeiros, não tenham êxito. E depois faça isto tudo, que toda a gente sabe que é a realidade. Vamos fazer comissões de inquérito na Assembleia da República a apurar responsabilidades de quê? As responsabilidades estão de, ano após ano, todos estes incumpridores não serem chamados à responsabilidade. Mas como é que chegam estes fatos às corporações? Olha, estamos a falar de uma CIM que cumpriu. O que é uma CIM? Uma Comissão Intermunicipal. Isto foi lançado em 2013. Sim. E convenceram o Sr. Ministro que entregar às CIMs seria a melhor solução, pela proximidade que têm com os bombeiros. E aquilo que aconteceu é que há CIMs que ainda hoje não têm esse problema resolvido. Não tem esse problema resolvido. Não tem equipamentos. E estamos a falar de um março de 2013. O Sr. Ministro, em reunião com os bombeiros em Santarém, assumiu completamente as suas responsabilidades nisto, de ter entregue às CIMs. Porque pensou, ele, na sua decisão, e é verdade, falamos muito do poder local, da proximidade. O certo é que isto não funcionou, ou funcionou de diversas maneiras pelo país inteiro. Mas eu volto a fazer a mesma pergunta. Como é que tu achas que este material de fraca qualidade, pelos vistos... Ninguém disse que este material, mesmo aquele que está certificado, não arde. Mas não é material, com fagulhas, não é? Porque este material, a fagulha é incandescente. Se eu juntar uma fagulha a um tipo de material ou outro, o que pode é retardar, e ter maior resistência, que é o que acontece a este novo equipamento. Vai permitir uma maior exposição, se assim quiser, sempre dentro das normas de segurança, e isso é algo que os bombeiros têm que fazer, é protegerem-se primeiro a eles, mas aquele espírito de voluntarismo, de abnegação, de confiança que eles têm, às vezes levam-os também a cometer erros, mas esses quando cometem erros, pagam com a vida, infelizmente. Os outros não pagam nada. Mas nós já chegámos aqui à conclusão que o equipamento que estes jipes têm é de melhor qualidade do que aquele que foi dado aos bombeiros. Neste momento não foi nada dado aos bombeiros. Há muitos bombeiros para o país inteiro. Olha, aqui em Lisboa ninguém recebeu equipamento nenhum ainda. Claro. Ninguém recebeu nada. Este é o problema que decorre da descentralização. Sim. A descentralização é uma ideia bonita que se vende facilmente em termos políticos, mas depois não resulta. Equipamentos destes obrigaria a que houvesse centralização. Isto deve ser dito de uma forma clara. Este equipamento, o procedimento concursal, deve ser centralizado na Autoridade Nacional de Proteção Civil. Para todos os equipamentos sejam iguais e atentados. Exatamente, nós neste momento, eu posso lhe dizer que da CIMES foi a CIM Viseu de Lafões que entregou. As outras não entregaram. O equipamento de 2013. Não entregaram. Porquê? Portanto, porque há algumas duas CIMES... corporações com equipamentos? Não, há 21 corporações com equipamentos, Sim. Não todos, porque este equipamento de fatos, de dómenes, calças, luvas, capacetes, botas, não foi todo entregue a estas 21. Algumas entregaram dómenes, outras entregaram capacetes, outras entregaram botas. O equipamento não está todo entregue. Portanto, este equipamento de proteção individual tem 5 componentes. Nisto. Tem o fato, que é composto pela calça e pelo dómen, tem as luvas, tem as cógulas, tem o capacete e tem as botas. Nenhuma corporação de Viseu tem estes 6 componentes do equipamento de proteção individual. Umas têm botas e luvas e cógulas, os outros só têm a calça e o dómen, isto é, nenhum corpo de bombeiros tem o equipamento total. Mas que esse equipamento, ainda que fosse total, Sim. Não era o adequado. Não é o adequado. Eu deixo esta questão aqui. Porque é que o concurso que foi lançado pela CIMES, o preço de referência, por exemplo, das botas para bombeiros, era de 48 euros. O preço máximo com que um concorrente podia aparecer a concurso. Certo. E para os jipes era 150 euros. Porquê é que as botas para os jipes são 3 vezes mais e os bombeiros são 3 vezes menos? Porque a qualidade é infinitamente menor. Agora, a questão é esta. Porque é que os bombeiros, que estão muito mais expostos ao incêndio,
que combatem muito mais o incêndio, até o incêndio ampliado, não é a primeira intervenção. Claro. Porque é que tem equipamento de menor qualidade. E o equipamento tem que ser de menor qualidade se o preço é 3 vezes menor. Não se consegue ter a mesma qualidade. Esta é a tempestade perfeita. Claro. Criou-se aqui no concurso a tempestade perfeita. A porta aberta do equivalente e o preço mais baixo. A porta aberta do equivalente, que não obriga a que o equipamento seja este, o preço mais baixo, que pode ser o equipamento mais fraco, levou à baixa qualidade. Claro. E nós, neste momento, temos bombeiros, como eu tenho dito isso no meu distrito, que nós temos bombeiros de primeira, de segunda e de terceira. Já temos isto em termos de categoria, digamos, da organização dos bombeiros. Mas no equipamento de proteção civil, de proteção individual, temos bombeiros de primeira, de segunda e terceira classe. O primeiro é aquele que haverá de receber um futuro equipamento. O segundo é este, que nós temos. E o terceiro é aquele outro que haverá de receber em 2016 ou 2017. Porque há que dizer isto. Quando o Ministério da Administração Interna lançou o primeiro concurso, que é este que estamos a falar, sim, e que vai sendo entregue, e a maioria das CIMs nem sequer tem equipamento para entrega, e muitas delas nem sequer têm o concurso lançado, estes equipamentos destinavam-se a equipar 50% do quadro de efetivos dos bombeiros. O quadro de efetivos é o quadro de comando e o quadro ativo. O Ministério lançou recentemente, e está em fase de lançamento, um outro concurso supostamente para equipar os restantes 50% de efetivos. Mas como a qualidade agora já é maior, a exigência é maior, o preço é maior, a quantidade é menor. E já não vão equipar os outros 50%, só vão equipar 28%. O que quer dizer que haverá aqui 22% de bombeiros que irão ser atirados para 2016 ou para 2017 para terem este equipamento. Isto é uma atrapalhada absoluta. Ninguém entende porque é que o Estado foi tão negligente e tão incompetente neste processo e porque é que adotou dualidade de critérios. E porque é que, também queria dizer isto, porque é que o Estado lançou o concurso antes de ter a ficha técnica homologada só este ano. Os concursos decorrem em março e em abril de 2013 e a ficha técnica número 10 que retira o equivalente e que obriga mesmo ao cumprimento da norma europeia atualmente em vigor, é aprovada e homologada apenas em março ou abril de 2014. Isto foi a carroça à frente dos bombeiros. Continuo com a minha opinião. E não é fragilizando aqueles que em Conselho de Ministros têm que ir buscar o dinheirinho para comprar esse equipamento que a gente lá vai. E o ponto de partida é, porque é que equipamos uns XPTO quando nasceram e deixamos os outros cá estavam, da mesma maneira. E durou muitos anos. Maia, durou muitos anos. Não foi 1, nem 2, nem 3. E, obviamente, com todo o respeito às pessoas que cá tiveram, tenho o mesmo respeito por eles todos. Todos merecem a minha coisa de respeito. Agora, esta é a realidade. Todos fizeram, no sentido, só que fragilizados. Porque estamos constantemente a fragilizá-los. Em Conselho de Ministros, quando vão bater o pé, não há hipótese nenhuma, por falta de força. O que temos que dar é força àqueles que nos representam para que em Conselho de Ministros tenham direito às verbas para estas situações. E isto é uma realidade. Desde 2013, as CIMs poderiam e deveriam ter lançado os concursos. Mas não lançaram. Agora, outro ponto, o ponto da qualidade dos equipamentos. Eles estão certificados. Deviam estar certificados. Claro. Agora, este equipamento, ninguém disse que não arde. Agora, aquilo que eu queria saber era se este equipamento dos bombeiros que se queixaram das faúlhas cumpre ou não as normas. Pois. Claro. E isso é que era importante saber. Claro. Porque se eu agarrar num isqueiro e ligar a esses equipamentos que são os melhores, eles ardem à mesma. Levam mais tempo a arder. Claro. Os equipamentos de Fórmula 1 também ardem. Sim, demoram muito. Demoram mais tempo. Claro. E este aqui é o drama. É saber se este equipamento que a CIM de Lafões, Distrito de Viseu, deu aos seus bombeiros, se cumprem ou não as normas. Não sei se fizeram alguns testes, alguns exames ou material. Não sei. Com a história do equivalente e dos baixos preços. Agora, estar a incutir nos bombeiros a ideia de que este equipamento não arde, não é verdadeiro. É um erro da nossa parte. Sim. E eles a primeira coisa que têm que fazer é protegerem. Não pode arder com uma fagulha, não é? Não pode arder. Claro. Agora, se cair uma coisa incandescente em cima de qualquer coisa, ela arde. Se cair incandescente em cima do que quer que seja, arde. Resta saber, e isso
pode ser possível saber, analisando o tipo de equipamentos que foram fornecidos, se eles cumprem ou não as normas. Mas vamos partir do princípio que os nossos heróis, que são os meus, que eu admiro e respeito, percebem que aquele equipamento novo, que efetivamente corresponde às normas, arde, atenua, se quiser retarda o efeito mas ele também arde. Portanto, a segurança deles está primeiro. Agora, também sabemos que, é verdade, que outro tipo de equipamento individual, no combate a incêndios industriais, as corporações de bombeiros estão equipadas. E equipamentos muito mais caros, com uma diferença enorme. Também é verdade que muitas das corporações de bombeiros já tinham cógulas, já tinham capacetes adequados, luvas adequadas, botas é que não. Já tinham tudo isso. Já se tinham adiantado. Só que, efetivamente, o tipo de equipamento, e continuo a dizer, quando se equipou os jipes, era a hora para pensar nos bombeiros portugueses. Bem, a verdade, Sr. Presidente, é que os bombeiros não estão bem equipados neste momento. Não estão bem equipados neste momento. E a questão é esta. Porquê é que o concurso... Em ponto nenhum do país. Em ponto nenhum. Porquê é que o concurso para bombeiros tinha o equivalente a uma norma e os outros concursos retiraram o equivalente? A norma, o equivalente, permite tudo. Claro. E quem pôs na norma o equivalente é responsável por tudo. Claro. Porque o concurso dos jipes não tinha equivalente. Claro. E o concurso que agora decorre saiu o equivalente. E foi com base no equivalente que as empresas facilitaram e, eventualmente, poderão ter fornecido equipamento não conforme a norma. Claro. Mas a norma é a norma do equivalente. Se nós queríamos ter um comportamento sério nisto, se queríamos ser rigorosos, se não queríamos provocar esta atrapalhada toda, tínhamos retirado do equivalente. Ó, Sr. Presidente... Só uma coisa. O Joaquim há bocado falou que havia bombeiros de primeira, segunda e terceira. E é verdade. É que andam uns que têm equipamentos. Não é os bombeiros que vão receber em 2016, 2015, 2014. Não. É aqueles que já receberam quando nasceram, que têm um tipo de equipamento e um tipo de diferente dos outros, que é de primeira. O de segunda... Não sei que tipo de equipamento os canarinhos têm, mas se não tem igual aos jipes, é um erro tremendo. Claro. É um erro tremendo. Portanto, se eles tiverem, eu ponho aqui, se tiverem, não sei se corresponde à segurança, é bombeiros, é outro grupo. E depois há os outros, que são os bombeiros, na sua grande maioria, neste país, que estão em todos os cenários, são aqueles que se veem nas câmaras televisivas, nas reportagens, que estão neste momento à espera que os equipamentos venham. Chamados pés descalços, mas de facto pessoas extraordinárias a quem muito temos que agradecer, tanto mais sabendo destas condições em que trabalham. Eu considero isto um escândalo, considero isto um escândalo e quase considero isto um crime público, mas de facto, Sr. Presidente, esperemos que a vossa voz se faça ouvir e que não se perca tanto tempo em comissões e comissõezinhas e que realmente se avance com medidas decisivas e decididas para que em 2015 os nossos bombeiros estejam todos equipados devidamente. Não estarão, infelizmente não estarão. Infelizmente não estarão, mas conte connosco, Sr. Presidente. Muito obrigado, Otávio, também. E fazemos agora o curto intervalo. É isso mesmo.